5 tipos diferentes de textos com seus objetivos principais estão listados a seguir, à exceção de um. Por isso que eu falo, eu gosto pra caramba como a banca pede a exceção, o inadequado. É uma pegadinha que a banca quer fazer, mas o nosso treinamento aqui ajuda muito, porque ela vai colocar 4 alternativas corretas. E muitas vezes essas alternativas elas já vão dando dicas pra gente nas próximas questões, tá legal? Dos mesmos temas, como a gente tem aqui, tá? Então, olha só, interessante. Então, eu tenho que achar 4 corretas. Uma está errada. O texto informativo. Então, ela vai nos ensinar. O que é um texto informativo aqui? Ela vai falar para a gente que é alguém que domina um determinado saber e pretende comunicá-lo a alguém que não possui. Então, eu tenho conhecimento de alguma coisa. E aí eu passo essa informação. Eu tenho um fato. Oh, rapaz, eu vi uma situação lá quando eu sou sensado, ou algum conhecimento que eu tenho. E aí eu transponho esse conhecimento que está comigo e eu passo a você. Então eu te informo sobre alguma coisa, tá legal? Você ainda não o possui. Eu tenho esse conhecimento e transponho para você. Por considerar que isso tenha interesse. Houve um fato. Acontece isso muito com notícia, né? Houve um fato e ele vai relatar esse fato para o público-alvo. Então há um interesse do público em saber as novidades, o que está acontecendo, tá legal? Então, é bem interessante isso daqui, tá? Então, o texto informativo. Então, alguém domina um determinado saber, tem conhecimento de algo, e ele pretende comunicá-lo a alguém que não tem ainda esse saber. E até mesmo pelo seguinte, se ele já tiver o conhecimento disso, para que ele vai falar? Não tem motivo de falar, beleza? E por que? Ele também fala porque ele considera que há um interesse. Então, o texto informativo tem essa característica. Interessante, gostei. Isso aqui, ó, isso pode se repetir, então fique ligado. Texto de propaganda, terror. Poxa, propaganda, ela tem qual a ideia? Um enunciador procura motivar por meios distintos, e aí pode ser por meio de imagem, elemento linguístico, e assim por diante. Ele procura motivar o leitor, o ouvinte, a fazer algo ou a deixar de fazer algo. A fazer algo. Vamos tentar lembrar aí, por exemplo, um cartaz de propaganda incentivando as pessoas a se vacinarem. Então, realmente, olha, o enunciador procura motivar por meios distintos, pode ser pela imagem, pode ser no rádio pela parte sonora, pode ser pelos elementos linguísticos do texto escrito. Então, ele vai motivar o leitor a fazer algo, vacinar-se, ou a deixar de fazer algo. Pare, não julgue que a vacina vai prejudicar você ou a sua família, né? Você não vai virar jacaré, então vacine-se. Então, também até mesmo para deixar de fazer algo que de repente poderia estar errado, tá legal? Ou que poderia fazer mal à sociedade, tá? É uma orientação, não jogue lixo no chão, né? Olha só, uma orientação. Por isso, você vai observar aí que a alternativa B cabe. Alternativa C. Texto didático. Um enunciador procura passar informações para um público aprendiz. Opa, aprendizado. O texto didático, ele ensina, então é para um público aprendiz, a fim de que ele possa utilizá-lo nas situações reais. Opa, sim, se é aprendiz, ele realmente ensina, então é um texto didático. Alternativa D de dado. Texto preditivo, opa, nosso alvo. O enunciador fornece previsões, fundamentado num conhecimento paranormal, a fim de auxiliar o leitor nas dificuldades da vida real. Olha lá. Vamos tentar perceber isso daqui. O texto preditivo, terror, ele realmente faz previsões. Mas ele se fundamenta em quê? Lembra que a gente falou na astrologia, o horóscopo. Ele se fundamenta na astrologia. As previsões do tempo, em todo o conhecimento tecnológico, né, da geografia e tudo mais, para entender essas previsões. Concorda comigo? Então, ele tem dados concretos para fazer dados, não vou falar dados concretos não, mas de alguma forma tem alguma ciência por trás daquilo para ele fazer um prognóstico, uma previsão. Show? Esse é o texto preditivo. Tem paranormalidade nisso? Não. O que é algo paranormal? Algo além da compreensão humana, ok? Algo que está além do que é palpável na ciência. Isso é algo paranormal. Além do normal, beleza? Então, neste caso aqui, a fim de auxiliar o leitor nas dificuldades da vida real, um consolo, né?
Então você quer um consolo. Eu posso entender aqui como um texto divinatório, não preditivo. Porque o texto que vai transmitir uma previsão de algo baseado, de certa forma, em alguma ciência, é o preditivo. O divinatório, não. O divinatório, lembra das cartas, as cartas, tarô e assim por diante? E aí é porque muitas vezes a pessoa ela está com alguma dificuldade. Ela quer ver uma luz ao fim do túnel. Então ela quer ouvir alguma coisa de uma previsão, uma possível previsão. Então não cabe como um texto preditivo, mas um texto divinatório. Tá legal? Alternativa D de dado, então, deve ser a que a gente tem que marcar. Alternativa E. Texto publicitário. O enunciador procura vender determinado produto. Opa, maravilha, né? Publicitário vende produto, utilizando-se de estratégias adequadas ao público-alvo do produto a ser vendido. Então, a venda, né? Então, a gente sabe que é texto publicitário, tá certinho. Então, alternativa D de dado é a que a gente marca.